Tchau. Tchau. Thank you. O que a gente acabou de fazer era algo praticamente impossível durante mais de 50 anos nesse país que a gente está entrando. O país mais fechado do mundo durante muitos anos, mais fechado inclusive do que é hoje a Coreia do Norte. Vamos para a estrada, vamos para a capital, tem muita coisa para contar para vocês. Estamos em Tirana, na capital da Albânia, um país do extremo leste europeu, um país muito pouco visitado pelos turistas, e esse país já foi o país mais fechado do mundo. E a gente vai caminhar aqui pela capital, a gente vai ficar uns 3 dias aqui para entender um pouco desse passado sombrio que a Albânia viveu por cerca de 50 anos. A gente vai para o interior também e vamos tentar encontrar resquícios dessa história da Albânia e mostrar também como a Albânia é hoje, né? Um país que passou por tudo isso, era o país mais pobre da Europa, o país mais fechado do mundo. A gente tá vendo bastante senhores andando de bicicleta aqui, e na época que ninguém podia ter carro, o transporte de luxo, mais de luxo que as pessoas poderiam ter, era uma bicicleta. E isso me fez lembrar agora, enquanto eu vi várias pessoas passando de bicicleta por aqui. E também as ruas eram muito movimentadas de pessoas caminhando, porque justamente não tinha carro e pouco transporte público ou nenhum, então muita gente sempre caminhando nas ruas antigamente. A gente viu alguns vídeos sobre a Albânia antigos e me lembrou, porque eu vi essa praça aqui no vídeo. Com o final da Segunda Guerra Mundial, subiu ao poder o ditador Enver Hoxha, que tomou medidas autoritárias que foram isolando o país cada vez mais, rompendo relações com praticamente todos os países do mundo, inclusive com a antiga aliada comunista União Soviética. E assim, ao longo dos anos, a Albânia foi se tornando o país mais isolado e mais fechado do mundo. E a gente vai caminhar aqui por Tirana, a gente vai ficar uns 3 dias aqui, para entender um pouco de como foi essa história, um tanto quanto sombria, que durou por cerca de 50 anos aqui, e como o país está hoje, né? Após ter vivido tantos anos de uma maneira tão fechada, inclusive mais fechada do que a Coreia do Norte, e quais são as lembranças desse passado que ainda restam aqui no país e como o país está vivendo hoje. A Albânia é um dos lugares menos visitados aqui da Europa. Hoje as pessoas vêm para cá principalmente pela natureza e também pelas praias da Albânia, que compartilham ali um pouco do mar Mediterrâneo, mar Adriático. E Tirana, a gente está no centro de Tirana, que é uma cidade de uns 500 mil habitantes, só que ela dá a impressão de ser um pouco maior até. Eu achei que era maior quando a gente chegou aqui. E assim que Enver Hoxha assumiu o poder e se consolidou no poder depois da Segunda Guerra Mundial, a Albânia começou a romper relações com a maioria dos países do mundo. O primeiro país que a Albânia rompeu relações foi com a Iugoslávia, porque ela acreditava que a Iugoslávia tinha uma política muito liberal, não era uma política comunista de verdade. Então ele rompeu relações com a Iugoslávia, que era um parceiro e foi parceiro da Albânia durante a liberação nazista dessa região. E ao longo do tempo foi uma crise diplomática atrás da outra, que acabou isolando a Albânia. Chegou a um ponto que a Albânia não tinha mais nenhum aliado no mundo. Está passando numa mesquita aqui realmente muito grande, muito bonita. Lá no fundo a bandeira da Albânia. E antes do governo, da ditadura de Enver Hoxha, 70% da população era muçulmana, islâmica,
Só que a Albânia foi um dos únicos países, ou o único país do mundo declaradamente ateu. O Enver Hoxha, ele aboliu a religião aqui, então as mesquitas, as igrejas que ainda tinham aqui, elas foram utilizadas como outros fins, como ginásio, como escola, como várias coisas. E hoje a gente vê essa mesquita aqui no fundo, tem cara até de ser uma mesquita nova, né? Realmente muito, muito bonita. Boa parte da população provavelmente não perdeu a religião, né? Porque isso durou uns 40, 50 anos. A religião era proibida aqui. E realmente muito bonito. E agora a população, que em grande maioria é muçulmana, de religião muçulmana, está retomando as suas tradições, suas religiões. A gente está numa região bem central, que seria a região mais desenvolvida assim da cidade, pelo que a gente percebeu. Construções mais novas, as avenidas mais largas. Pelos bairros a gente percebe que as ruas são bem estreitas, muito estreitas mesmo. Para um carro passar, o outro carro tem que parar no canto assim. Basicamente passa um carro, mas aqui no centro não. Uma cidade moderna assim, na parte central. E vamos ver o que mais a gente encontra aqui. Uma estátua aqui, provavelmente para lembrar os tempos de liberação da Albânia na Segunda Guerra. 1944. A Albânia, como vários países aqui do leste europeu, eles foram invadidos e ficaram ocupados pela Itália e pela Alemanha. E esses países tiveram que montar soldados de guerrilha, conhecido como partizan. Esses partisans se uniram e conseguiram, com o enfraquecimento da Alemanha e da Itália durante a Segunda Guerra, ir liberando o país. Provavelmente essa estátua aqui é para lembrar esses momentos que o país ficou sob ocupação nazista. E aqui na Albânia, e como em outros países aconteceu a mesma coisa, normalmente o líder desses grupos armados que liberaram esses países do leste europeu, eles acabaram subindo ao poder e se tornando ditadores por longos anos. Isso aconteceu aqui com Enver Hoxha, mas também aconteceu na Iugoslávia com Tito, aconteceu na União Soviética, só que a União Soviética um pouco diferente, foi uma revolução de 1917, mas os líderes dessa revolução subiram ao poder. E em outros países também, como na Romênia, e eles se perpetuaram no poder por bastante tempo. E aí, o que tá achando da Albânia? Primeiras impressões de Tirana? Muito diferente de todas as outras capitais da Europa que a gente já teve na vida. Algumas regiões a gente vê que são bem simples, assim, bem humildes, embora não seja perigoso, é super seguro aqui. E a gente vê assim que muito perto da parte central, da parte super nova, tem umas regiões assim de rua sem calçamentos, prédios sem reboco, mas isso ainda não é uma região pobre da cidade, é uma região de classe média. Então isso é muito diferente pra gente ver desse jeito, mas eu tô gostando, tô achando bem legal. As primeiras impressões estão bem. Então vamos caminhar mais um pouco por Tirana, capital da Albânia.
Essa casa que a gente está chegando aqui era o quartel-general da polícia secreta que foi criada pela Albânia após o regime comunista tomar o poder na Segunda Guerra Mundial. O principal papel da Sigurimi era investigar as próprias pessoas. Foi criado aqui na Albânia como uma fábrica de inimigos do Estado. Então qualquer pessoa que não tivesse alinhada com o partido comunista, qualquer pessoa que tivesse qualquer crítica ao partido, qualquer pessoa que por algum motivo despertasse confiança, era motivo de investigação. Foi feito um estudo aqui após o Partido Comunista sair do poder, que cerca de 1/3 das pessoas já tinha sido presa ou sido interrogada pelo Sigurimi. Outro 1/3 da população tinha sido vigiada pelo menos um mês pela Sigurimi. Teve pessoas que ficaram durante décadas sendo vigiadas. Então imagina, outras polícias secretas, elas gostavam de passar a ideia que tudo elas podiam ouvir, tudo elas podiam saber, para as pessoas terem aquele medo, né? Mas, por exemplo, na União Soviética, na Rússia, era um país muito grande, então era difícil controlar e saber de tudo que estava acontecendo. Mas a Albânia, por ser um país pequeno, era muito mais fácil a Sigurimi conseguir de fato realizar esse plano. Então aqui era o quartel-general e daqui partiam as investigações que eles faziam, e isso era utilizado para perseguir pessoas que pudessem subir ao poder, pessoas que criticassem o governo. Qualquer tipo de perseguição e investigação partia daqui. Então foi uma polícia secreta muito repressiva. Muitas pessoas foram enviadas para campos de concentração, de trabalhos forçados, para prisões ou sentenciadas à morte. Um dos setores da Sigurimi era o setor de Departamento de Registros Públicos. Qual era a função do Departamento de Registros Públicos? Era editar e mudar a história conforme conveniência do partido. Então, se o partido decidisse que aquela ideia deveria ser mudada, então esse departamento ele mudava esses registros públicos, mudando a história. E logo ao lado aqui do prédio da Sigurimi, a gente tem esse bunker. Olha só a espessura dessa porta. E esse é apenas um dos milhares de bunkers que foram construídos na Albânia durante o período de Enver Hoxha. E o país praticamente foi a miséria, foi a falência, as pessoas não tinham o que comer para a construção de bunker. Como a Albânia acabou se tornando um país extremamente isolado, chegou um momento da história que ela não tinha nenhum único aliado no mundo, ela achava que ela podia ser invadida por todos os lados, todo mundo poderia invadir a Albânia a qualquer momento. Então, um dos programas que foi criado foi um programa de bunkerização. Foram espalhados centenas de milhares de bunkers pela Albânia. E esse é apenas um aqui que a gente tem aqui em Tirana. Existe um livro chamado 1984, o autor é o George Orwell, e ele se inspirou na União Soviética. É uma ficção, mas muito do que descreve no livro parece que está descrevendo o que a gente sabe sobre a Sigurimi, como era a Albânia nesse tempo fechado, nesses 50 anos em que ela foi extremamente fechada. Hoje a gente está vendo aqui no meio de uma ponte na cidade livros sendo vendidos, mas na época em que a Albânia era fechada, absolutamente tudo era controlado pelo governo. Então o que as pessoas poderiam ler ou assistir, tudo era controlado. E essa casa aqui que a gente chegou era a casa do ditador aqui da Albânia, do Enver Hoxha. Essa é a casa antiga dele e a gente não pode entrar, porque é uma propriedade privada. E essa outra casa que a gente está passando aqui foi a nova casa que ele construiu, já bem maior que a primeira. Hoje eu não sei a quem pertence essa casa, tem uma bandeira da Albânia ali. Mas esse bairro que a gente está passando era um bairro reservado apenas para o ditador da Albânia, o Enver Hoxha, e para os líderes do Partido Comunista. Esse bairro era murado, o nome desse bairro é Bloco Ixo. Hoje é um bairro, talvez o bairro mais chique, o bairro mais
das pessoas mais ricas, onde tem as maiores grifes, os melhores restaurantes aqui da cidade. E esse muro praticamente ele foi todo destruído. A gente vai procurar algum pedaço desse muro ainda para mostrar para vocês. Mas era aqui que vivia a elite do Partido Comunista. E para quem andou pelo resto da cidade, como a gente caminhou, é muito diferente. A realidade das ruas vem totalmente diferente. Aqui é muito mais glamourizado, realmente, muito mais organizado. E, enfim, as embaixadas ficam aqui. São casas maiores, prédios mais novos, né? Bem diferente. Uma das políticas que foi implementada por Enver Hoxha aqui na Albânia é que as pessoas comuns não podiam ter carro. Então era proibido ter carro, e a gente percebe isso na característica das ruas dos bairros que não são esse bairro aqui que era reservado para os membros do partido. Apenas as pessoas do alto escalão do partido conseguiam ter algum tipo de veículo, mas todas as outras pessoas do país era proibido. O veículo mais de luxo naquela época era a pessoa ter uma bicicleta. E a gente percebe que os prédios e as ruas dos outros bairros, os prédios eles estão muito próximos uns dos outros, as ruas são muito estreitas, até para a gente passar de carro. Quando a gente chegou aqui foi um tanto quanto complicado, porque basicamente a gente só tem espaço para passar um carro ou outro carro. Quando vem um carro no outro sentido, a gente tem que encostar, o outro carro passa e assim a gente vai seguindo. Mas aqui não. As ruas são largas, a gente consegue ver que passa carro dos dois lados. E com o fim do regime comunista, as pessoas começaram a comprar carro. E os carros que caíram assim no gosto popular das pessoas foram a Mercedes. Não sei exatamente o motivo, mas a cada 3 carros registrados aqui na Albânia, um é Mercedes. Então a gente vê muita Mercedes na rua. As pessoas aqui dizem que talvez tenha ficado aquele desejo inconsciente nas pessoas, porque a Mercedes era o carro preferido do ditador Enver Hoxha. Ele utilizava a Mercedes nos desfiles, ele utilizava a Mercedes quando ia fazer algum tipo de passeata, e talvez as pessoas tenham ficado aquilo que seria o carro que só tinha direito quem era o líder supremo do país. E as pessoas começaram a comprar Mercedes. A gente vê muita Mercedes aqui na Albânia. Outras pessoas dizem que porque as estradas da Albânia não são boas e a Mercedes é um dos carros que aguenta esse tipo de estrada. Mas eu acho que não. Eu acho que tenha ficado esse desejo no subconsciente das pessoas como um sinal de qual é o melhor carro do mundo. É o carro que só o presidente da Albânia, só o grande ditador da Albânia podia ter. E hoje a gente vê muita Mercedes na rua. Inclusive eu acho que esse desejo reprimido das pessoas de não poderem comprar carro por muito tempo se traduziu na quantidade de carro que tem aqui hoje e no trânsito totalmente caótico que é aqui, né? A gente percebeu isso quando entrou na cidade e tem um grande volume de número de carros aqui. Não sei se o transporte público também não é muito bom. E essa proibição ela ficou vigente por mais de 40 anos. Então pessoas comuns não podiam ter carro. E hoje a gente vê, parece que isso nunca existiu pela quantidade mesmo de carro que tem. A gente chegando aqui enfrentou um trânsito bem duro mesmo para chegar onde a gente está hospedado. E agora vamos atrás de alguma coisa para comer. Vamos ver se a gente encontra algum prato típico albanês. Estamos chegando no restaurante aqui, vamos ver o que a gente acha. Sentar aqui. Pedi uma indicação vegetariana. Ela me indicou essa batata cozida, uma sopa, mas está muito gostosa, super bem temperada. Muito bom. Okay, not too shy. Thank you. Tchau, tchau.
E desse ponto da onde a gente está aqui para lá começava o Bloco Ischio, que era o bairro que morava em Enver Hoxha e também morava a elite do partido. Esse pedaço de muro que está aqui não é o muro que circundava esse bairro. Esse muro praticamente não existe mais. Esse é um pedaço do muro de Berlim que foi doado pela cidade de Berlim aqui para Tirana. Ele foi colocado aqui como um monumento. Então nesse ponto aqui, quem quisesse atravessar para o bairro por algum motivo, algum funcionário, alguma coisa que tivesse que atravessar para o bairro da elite do partido, tinha que passar por esse checkpoint. Hoje tem uma praça, provavelmente a gente não vai encontrar mais nenhum pedaço desse muro. A gente rodou aqui pelo bairro, a gente não encontrou nenhum pedaço original do muro. Ele foi praticamente todo retirado e destruído, para não ficar essa lembrança desse bairro ser segregado aqui em Tirana. E agora a gente está caminhando aqui por essa avenida. Hoje uma avenida muito bonita, e a gente está indo numa das construções talvez mais icônicas e mais diferentes aqui de Tirana, que é uma pirâmide. A gente vai caminhando até lá e vai contar essa história quando chegar lá para vocês. Outra característica da Albânia, e só aconteceu neste país, são esses bunkers. Isso aqui é um bunker que foi construído não só aqui em Tirana, mas por todo o país. Foram construídos milhares desses bunkers. Isso é motivo para um outro vídeo. Mas por que foram construídos? Então as relações com a União Soviética começaram a piorar após a morte de Stalin, e a Albânia acabou saindo do Pacto de Varsóvia, que era o pacto de proteção militar dos países soviéticos, das repúblicas socialistas soviéticas, aqui do leste europeu, e ela se aliou com a China. A China passou a ser o único aliado à Albânia. Só que essa aliança não demorou muito para terminar também, e por esse motivo, por essa paranoia de um país se sentir isolado, de achar que pode ser invadido por um lado pela União Soviética, pelo outro ser invadido pela Iugoslávia, e pelo mar ser invadido pela OTAN, foram construídos milhares de bunkers pelo país. Isso causou grandes estragos econômicos aqui para a Albânia, para a sua população. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos continuar nossa caminhada aqui por Tirana. Vamos mostrar para vocês uma obra que talvez seja uma obra diferente para estar numa cidade emblemática, e que conta um pouco termina de contar um pouco dessa história totalitária desse regime comunista que perdurou aqui na Albânia por cerca de 40, 50 anos. A gente está indo para lá agora. E bem perto de onde a gente estava, sentado naquele bunker, a gente está passando do lado aqui de um prédio que ainda é do tempo do período comunista. Foi chamado de o Palácio do Congresso. Foi construído para demonstrar a expressão de arte, de arquitetura desse período comunista, e era utilizado para conferências, principalmente do Partido Comunista na época. E bem do outro lado, aqui hoje, é o Palácio Presidencial atual da Albânia. Esse prédio aqui com essa bandeira. A gente não pode filmar lá dentro, só aqui. Can I film here? Oh? Film here? Ok. E a gente chegou aqui na pirâmide de Tirana. Não vai dar pra gente mostrar como ela era. Ela tá sendo reformada, tá aqui o projeto, mas a gente consegue ver que ela tá totalmente diferente do que ela era. Foi um projeto encomendado pelo ditador Enver Hoxha, e Enver Hoxha construiu essa pirâmide para que ela funcionasse como um museu do seu legado, o legado comunista dele aqui na Albânia, e ela foi inaugurada como museu 3 anos após a morte dele, em 1988, só que ela permaneceu como museu apenas durante mais 3 anos, até o final do regime comunista, e desde então ela ficou abandonada, serviu também como base militar,
E hoje, praticamente toda reformada, não parece nem um pouco o que foi a pirâmide de Tirana. Vou procurar algum vídeo, alguma imagem de como ela era para mostrar aqui para vocês. E após a morte do ditador Enver Hoxha, o partido dele, o Partido Comunista, começou a perder força. Em 1990, após uma série de protestos, o Partido Comunista permitiu a criação de outros partidos, foram realizadas eleições. E em 1992, enfim, o Partido Comunista deixou o poder. E essa parte da história da Albânia terminou. E depois disso aconteceram mais algumas coisas, mas a partir daí a Albânia começou a se tornar um país diferente, um país que hoje é aberto. A gente está na parte central, a gente vê muita loja, a gente vê muito comércio. Pra vocês terem ideia, tanto de Mercedes, realmente pessoal que gosta de Mercedes, e a gente vê muitas aqui na cidade, ó, Mercedes, outra aqui, Mercedes. Nesse lugar super bonito aqui de Tirana, com a estátua da Mãe Albânia no fundo, a gente se despede aqui da cidade. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo.